Em meio ao ruído incessante do mundo moderno, há uma emoção que surge com particular força, capaz de distorcer nossa percepção e nos impelir a ações que, mais tarde, lamentamos profundamente. Estou falando da raiva. Seja no trânsito caótico da manhã, na caixa de entrada transbordando de e-mails, ou na tempestade de opiniões nas redes sociais, a raiva parece espreitar em cada esquina, pronta para nos sequestrar. Mas será que ela é realmente uma força inevitável, um combustível necessário para a vida? Ou uma reação custosa e evitável que nos impede de viver com clareza e propósito? Os filósofos estoicos, com sua sabedoria milenar, nos ofereceram uma perspectiva radical e profundamente libertadora sobre a raiva. Para eles, não era uma emoção a ser meramente contida, mas sim compreendida e, na maioria das vezes, erradicada. Sêneca, em sua obra sobre a ira, nos brinda com reflexões que são tão pertinentes hoje quanto foram há 2 milênios. Ele observava que não há nada mais espantoso que a raiva, nada mais curvado sobre a própria força. Se bem-sucedida, nada mais arrogante, se frustrada, nada mais insano. Quando a sorte elimina seu adversário, ela crava os dentes em si mesma. Essa descrição vívida já nos dá uma pista sobre a natureza corrosiva e autodestrutiva da raiva. Muitas vezes, somos tentados a acreditar que a raiva é um motor poderoso. Ouvimos histórias de pessoas bem-sucedidas que foram impulsionadas pelo desejo de provar que todos estavam errados, de esfregar isso na cara deles. A raiva de ser subestimado, de ser rejeitado, de ser chamado de burro, de gordo, pode, sim, gerar uma faísca inicial de energia. Vemos atletas que usam a fúria da derrota para treinar mais forte, ou empreendedores que transformam a indignação de um fracasso em uma nova tentativa. Há quem defenda que sem essa emoção bruta, certas conquistas não seriam possíveis. No entanto, os estoicos viam essa visão como turva, uma miopia perigosa. Eles compreendiam que, embora a raiva possa parecer um combustível no curto prazo, ela é, na verdade, um veneno de ação lenta para a alma. Ela polui o motor, desgasta as engrenagens e, eventualmente, corrói o próprio indivíduo. A energia gerada pela raiva é insustentável e tóxica. Pense nas pessoas que, movidas pela raiva, constroem impérios, mas perdem a paz, a saúde e as relações no processo. Ou naquelas que, após uma explosão de fúria no ambiente de trabalho ou em casa, se veem consumidas pelo remorso e pela tristeza, precisando gerar cada vez mais raiva para manter a máquina em movimento, até que a única fonte que resta é o ódio de si mesmo. Como alguns sábios observaram, o ódio é um fardo pesado demais para se carregar, e ele acaba por corroer mais quem o sente do que quem o recebe. Os estoicos nos ensinam que ficar com raiva quase nunca resolve as coisas. Na verdade, tende a piorá-las. Quando você se perturba, a tendência é que a outra pessoa também se perturbe, criando um ciclo vicioso onde todos ficam aborrecidos e o problema original permanece intocado. Ou pior, intensificado. Imagine uma discussão no trabalho, por e-mail, onde a raiva escalona a troca de mensagens, transformando um mal-entendido inicial em uma crise de relacionamento. Ou uma briga familiar que começa com uma pequena irritação e é alimentada pela fúria. Destrói anos de convivência harmoniosa. A raiva nos impede de ver com clareza, de comunicar com eficácia e de encontrar soluções razoáveis. Sêneca, em particular, era categórico: a raiva em si não tem nada de útil. Ela não aguça a mente para atos corajosos ou para estratégias eficazes. Pelo contrário, ela turva o julgamento e nos leva a agir de forma impulsiva. A virtude, para os estoicos, é autossuficiente e nunca precisa da ajuda de um vício. Quando precisamos de um esforço impetuoso ou de uma resposta contundente, a virtude não se entrega à raiva. Ela se eleva à ocasião e age com a medida certa de energia, agitando-se ou acalmando-se conforme o necessário. Sêneca compara isso às máquinas de guerra que lançam dardos. Podem ser tensionadas para um grau maior ou menor de força, de acordo com a vontade de quem as controla. Pense nisso em um contexto moderno. Quando um projeto no trabalho sai do controle, a primeira reação de raiva pode ser gritar com a equipe, ou criticar de forma destrutiva. Mas o que a virtude nos diria? Ela nos impulsionaria a analisar a situação com calma, identificar a raiz do problema, e aplicar a energia necessária para corrigir o curso,
Seja reestruturando tarefas, motivando a equipe com clareza, ou mesmo aceitando as perdas com dignidade. Não há espaço para o descontrole emocional aqui, apenas para a ação calculada e a liderança serena. A raiva não é uma aliada da coragem ou da inteligência, mas sim um usurpador, um substituto precário. Além disso, Sêneca nos lembra que alegrar-se e ficar feliz é a função adequada e natural da virtude. É abaixo da dignidade de uma alma virtuosa ficar com raiva ou se lamentar. A tristeza é, na verdade, uma companheira inseparável da raiva. E toda raiva, invariavelmente, termina em tristeza, seja pelo remorso das palavras ditas ou das ações praticadas, seja pela frustração do fracasso em atingir o que se desejava. Quantas vezes você já experimentou o alívio momentâneo de uma explosão de raiva, apenas para ser substituído pela vergonha, pela culpa e pelo arrependimento? É como queimar uma floresta para aquecer um cômodo por uma noite. O custo é imenso e o benefício, efêmero. A virtude busca a euforia e a serenidade duradouras, frutos da razão e do autodomínio, e não a volatilidade da raiva que fatalmente conduz à melancolia. Nas relações pessoais, a raiva pode deixar cicatrizes profundas, exigindo um trabalho árduo para a cura e a reconciliação. Se é que isso é possível. Em redes sociais, um comentário impulsivo pode gerar uma tempestade de críticas. E, no final, a raiva inicial se transforma em estresse e ansiedade. E o que dizer da crença de que a raiva nos torna corajosos? Sêneca desmantela essa ideia com uma lucidez notável. Ele afirma que nenhum homem se torna corajoso através da raiva, exceto aquele que na falta dela não seria corajoso de forma alguma. A raiva não vem para auxiliar a coragem, mas para tomar o seu lugar. A verdadeira coragem, a que os estoicos admiram, não é um surto de agressividade irracional, mas uma firmeza de espírito baseada na razão, que enfrenta o perigo ou a adversidade com calma, discernimento e determinação. Pense em um líder que precisa tomar uma decisão difícil sob pressão. Aquele que age com raiva pode ser visto como forte por alguns, mas sua força é impulsiva e cega. Já o líder que, apesar da pressão, mantém a calma, avalia as opções e age com convicção e clareza, demonstra uma coragem muito mais profunda e eficaz. A raiva é uma máscara para a insegurança, um substituto para a verdadeira força interior que advém da virtude. Então, como o estoicismo propõe que lidemos com essa emoção tão onipresente? A chave está em interromper o impulso, em criar uma pausa entre o estímulo e a nossa reação. Os estoicos compreendiam que os primeiros movimentos da raiva, a súbita elevação do pulso, a tensão dos músculos, o calor no rosto, podem não estar inteiramente sob nosso controle imediato. Eles são reações naturais do corpo. No entanto, o consentimento, o julgamento que nos faz abraçar esses sentimentos e agir sobre eles, esse sim, está em nossas mãos. Essa pausa é o nosso superpoder estoico. É o momento crucial para reenquadrar o nosso juízo. Quando você se sente irritado porque alguém o cortou no trânsito, a primeira reação é julgar a ação do outro como uma afronta pessoal, uma agressão. Mas e se você usasse essa pausa para reavaliar? A pessoa estava distraída? Talvez com pressa para uma emergência? Ou simplesmente cometeu um erro? Ao mudar o julgamento de eles me desrespeitaram intencionalmente. Para eles agiram de forma desatenta, a raiva perde sua base e seu poder. Para eles agiram de forma desatenta, a raiva perde sua base e seu poder. O evento em si permanece o mesmo, mas sua interpretação e, consequentemente, sua reação emocional se transforma. No dia a dia, isso se traduz em práticas simples, mas poderosas. Recebeu um e-mail com um tom agressivo que te deixou furioso? Não responda imediatamente. Deixe-o na caixa de rascunhos por algumas horas, ou até o dia seguinte. Use esse tempo para respirar, para refletir sobre o real teor da mensagem, para considerar a perspectiva do remetente. Quantas vezes uma resposta impulsiva, ditada pela raiva, escalou um problema desnecessariamente? A pausa permite que a razão reassuma o controle. Alguém te provoca nas redes sociais com um comentário insultuoso? Em vez de digitar uma resposta furiosa, que só alimentaria o ciclo de toxicidade. Pause. Pergunte a si mesmo:
Essa pessoa realmente importa para mim? O que eu ganharia com essa discussão? Minha paz de espírito vale mais do que ter a última palavra. Frequentemente, a melhor resposta é nenhuma resposta. Essa é a força da não-reação. Os estoicos também praticavam a premeditação dos males, premeditatio malorum. Embora não seja diretamente uma estratégia para lidar com a raiva depois que ela surge, ela é fundamental para preveni-la. Ao antecipar que as coisas podem e irão sair do planejado, que as pessoas podem falhar, que desafios inesperados surgirão, nós nos preparamos mentalmente. Quando a inevitável irritação surge, já não somos pegos de surpresa. Estamos mais aptos a ativar a pausa e o reenquadramento, porque já consideramos a possibilidade de tais eventos. Se você sabe que o trânsito será pesado, a raiva de ficar parado no engarrafamento diminui, pois você já internalizou essa possibilidade. Em essência, os estoicos nos convidam a enxergar a raiva, não como uma força incontrolável da natureza humana, mas como uma reação, uma escolha que fazemos. É uma emoção que nos rouba a paz, nos cega para a verdade, e nos impede de agir com sabedoria e virtude. Ao praticar a pausa consciente entre o estímulo e a resposta, e ao questionar nossos julgamentos sobre os eventos e as ações alheias, podemos desarmar a raiva antes que ela nos domine. Essa jornada para a serenidade não é fácil, mas é recompensadora. Ela exige vigilância constante, autoconsciência e a coragem de olhar para dentro, para a forma como interpretamos o mundo. No entanto, a liberdade de não ser refém de suas próprias emoções, de reagir com razão e calma em vez de fúria e impulsividade, é um dos maiores presentes que a filosofia estoica pode nos oferecer. Ela nos permite viver uma vida mais plena, mais virtuosa e, fundamentalmente, mais feliz. A raiva é um fardo pesado demais para a alma virtuosa carregar. Aprender a deixá-la de lado, através da razão e do autodomínio, não é sinal de fraqueza, mas de uma força interior inabalável. Se essas ideias ressoam em você, inscreva-se e siga nessa jornada de autodescoberta e tranquilidade comigo.